Salve loucas pro futebol! Aqui estou eu, Celso Zelt, e aí estão vocês em mais um Almanaque da Bola, o canal para quem curte curiosidades e histórias sobre o nosso assunto favorito, futebol, é claro. Então deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, porque a festa já vai começar. Parabéns para o rei, nesta data querida. É isso aí, pessoal. Pelé está fazendo 80 anos. Em homenagem a este número mágico, eu vou contar para vocês 80 curiosidades sobre a vida e obra do Rei Pelé, que te garanto, você não sabia. Não vai perder a conta, hein? Todo mundo comemora o aniversário do Pelé no dia 23 de outubro, mas na certidão de nascimento dele consta o dia 21 de outubro de 1940, como vocês podem ver aí. É que o seu Dondinho, o pai do Pelé, errou a data na hora de registrar o próprio filho. Pelo mesmo documento, dá para ver que Pelé se chama Edson, com I. A ideia do pai dele, o seu Dondinho, era homenagear o inventor americano Thomas Alva Edison, inventor, entre outras coisas, da lâmpada elétrica. De onde vem o apelido Pelé? Segundo o próprio Edson Arantes do Nascimento, vem de Bilé, nome do goleiro do pequeno Vasco da Gama de São Lourenço, clube em que jogava também o seu Dondinho, pai do Pelé. Com pouco mais de 3 anos de idade, o pequeno Dico, esse sim o apelido de Pelé na família quando era criança, era levado aos jogos no interior de Minas Gerais pelo tio Jorge. Mas Pelé ainda não conseguia pronunciar direito o nome daquele que, ao lado de seu pai, foi seu primeiro grande ídolo no futebol. Assim, em vez de Bilé, o pequeno Pelé falava Pilé, e de Pilé veio o apelido Pelé. José Lino Faustino, o Bilé, morreu em 1975, aos 53 anos, sem jamais ter reencontrado Pelé. Quem deu a primeira bola para o pequeno Pelé foi justamente um jogador do Corinthians, o time que Pelé mais maltratou ao longo da carreira. Ele se chamava José Enedino da Silva, mas ficou mais conhecido como Souzinha. Souzinha era o ponta esquerda titular do Corinthians, bicampeão paulista em 1952. Mas antes de tudo, Souzinha era amigo do pai de Pelé, o seu Dondinho, porque os dois haviam jogado juntos no Bauru Atlético Clube, o Baquinho. Pelé só foi calçar chuteiras pela primeira vez quando tinha 10 anos, em 1950, em um jogo do Ameriquinha de Bauru, um de seus primeiros times. Aquelas chuteiras foram dadas por Olavo Ferreira da Silva, o seu Lavico, funcionário da Companhia Noroeste e amigo da família Nascimento. As diabruras do incrível Pelé registrou o jornal Diário de Bauru do dia 22 de março de 54. É que aos 14 anos, antes mesmo de chegar ao Santos, Pelé já era notícia. O time infanto-juvenil do Bauru Atlético Clube, o BAC, primeiro time profissional de Pelé, esteve jogando na Rua Javari, o campo do Juventus, na Moca, em São Paulo. O Baquinho goleou o Flamenguinho, campeão da capital, por 12-1, com nada menos que 5 gols marcados por Pelé. O garoto não tinha ainda 14 anos. Os seus companheiros de time e adversários tinham 16. Não é verdade que antes de aparecer no Santos, Pelé havia sido dispensado por outros grandes times da capital, como o Corinthians e o Palmeiras. Quem de fato andou em busca de uma chance por esses clubes e acabou não sendo aceito foi um outro jogador do Baquinho, chamado Tiãozinho.
Tiãozinho vestia a camisa 10 do Bauru Atlético Clube, enquanto Pelé era o camisa 8. Daí a confusão. Além disso, os dois eram mesmo muito parecidos, como se pode ver por essa foto, em que eles aparecem juntos. Valdemar de Brito foi um dos maiores jogadores do Brasil da década de 30. Chegou até a disputar a Copa do Mundo de 1934 pela seleção brasileira, Copa do Mundo disputada na Itália. Depois de encerrar a carreira de jogador, Valdemar de Brito tornou-se técnico do Infanto Juvenil do Bauru Atlético Clube. Lá, descobriu Pelé e acabou levando o garoto para o Santos em troca de um emprego público naquela cidade do litoral paulista. Se o senhor me der este emprego, eu lhe dou, e de graça, o maior jogador do mundo, teria prometido Valdemar de Brito a Atier Jorge Cury, presidente do Santos e então deputado estadual. No dia 9 de agosto de 56, Pelé, o seu pai, Dondinho, e Valdemar de Brito se apresentavam juntos na Vila Belmiro. Valdemar ganhou o emprego que queria e o Santos ficou com o maior jogador do mundo em todos os tempos. Pelé marcou seu primeiro gol no dia 7 de setembro de 56, o sexto na goleada do Santos por 7-1 sobre o Corinthians de Santo André, em um amistoso disputado naquela cidade do ABC Paulista. Mas oficialmente, durante 13 anos, aquele primeiro gol de Pelé foi atribuído erroneamente a um outro jogador chamado Raimundinho. Foi somente em 1969, com a proximidade do gol 1000, que o senhor Nelson Cerchiari, o responsável por fazer a súmula daquela partida, se deu conta de seu erro. Ao ouvir o rei do futebol dando uma entrevista em que dizia que o primeiro de todos os seus gols havia sido marcado em Santo André, o seu Nelson, que até hoje, aos 93 anos, vive naquela cidade, não teve dúvidas, fez uma nova súmula. Falecido em 1995, Zaluar Torres Rodrigues passou a vida inteira se orgulhando de ser o goleiro Rei Pelé 0001, inscrição que mandou colocar em uma camisa e até do seu cartão de visitas. Zaluar era apenas o terceiro goleiro do Corinthians de Santo André, mas acabou jogando naquele dia, porque o titular, Antoninho, não pôde comparecer e o reserva, Ari, também não deu as caras. Assim, aos 34 minutos do segundo tempo, Pelé, que havia entrado no lugar de Del Vecchio, marcou em cima de Zaluar o seu gol 0001. Logo que chegou ao Santos, Pelé passou a ser chamado de Gasolina. Há duas versões para esse apelido. Uma diz que o garoto Pelé se empenhava tanto nos treinos, correndo de um lado para o outro, que até parecia movido a gasolina. Mas gasolina era também o apelido do cantor Antônio Monte de Souza, um gaúcho que a TV Record havia contratado e trazido para São Paulo naquele mesmo ano de 1956. E o cantor Gasolina se parecia muito com o garoto Pelé, como dá para ver por essa fotografia. Pelé quase abandonou a carreira por causa de um pênalti perdido. Algumas semanas depois de ter marcado seu primeiro gol, ele reforçou a equipe de amadores do Santos na decisão do campeonato da cidade contra o Jabaquara. O Santos já perdia por 1-0 quando Pelé bateu o pênalti que acabou sendo defendido pelo goleiro Fininho do Jabaquara. "Aquilo me arrebentou", me confessou o próprio Pelé em uma entrevista de 1999 para a revista esportiva Placar. "Fui vaiado e depois daquilo só pensava em voltar para Bauru." E ele só não voltou mesmo porque na noite em que estava indo embora, já de mala e tudo, foi surpreendido por Sabuzinho, roupeiro do Santos, que estava saindo para ir à feira. Sabuzinho pegou Pelé em flagrante, deu-lhe a maior bronca e impediu que o maior jogador de todos os tempos desistisse de tudo. "Já pensou na besteira que eu ia fazendo?", me disse Pelé naquela entrevista de 1999. Para que time Pelé torcia quando era criança, hein? Adivinha? No livro de Edson a Pelé, A Infância do Rei em Bauru, publicado em 1997, o autor, Luiz Carlos Cordeiro, garante:
Pelé era corintiano. Outros passaram a dizer que ele era vascaíno, principalmente depois que Pelé vestiu a camisa cruz-maltina em alguns jogos por um combinado entre Vasco e Santos em 1957. Mas na verdade eu torcia era para o Atlético Mineiro, me disse o próprio Rei da entrevista de 1999. Porque meu pai, o seu Dondinho, jogou lá. E Pelé nasceu em Três Corações, Minas Gerais, justamente porque seu pai, o seu Dondinho, era um respeitável goleador do Atlético de Três Corações. E Dondinho, de fato, chegou a trocar o Atlético de Três Corações pelo Galo de Belo Horizonte. Mas deu azar. O pai de Pelé contundiu-se logo em sua primeira partida pelo Atlético Mineiro, um amistoso com São Cristóvão do Rio de Janeiro, que terminou empatado em 1-1. Dondinho, então, teve que voltar para Três Corações, onde Pelé nasceria 6 meses depois. Ainda em homenagem ao pai, Pelé sempre faz questão de lembrar que existe pelo menos um recorde no futebol que não pertence a ele, mas ao seu Dondinho, o do maior número de gols de cabeça marcados em um mesmo jogo. Em 1939, pelo Huracan de Itajubá, Minas Gerais, o pai do Rei teria marcado 5 gols de cabeça em um clássico da cidade contra o Smart. Dondinho teria repetido esse feito também pelo Atlético de Três Corações contra o Ribeirão Vermelho em um jogo por um campeonato regional. Pelé tinha um irmão que também jogou no Santos. Ele se chamava Jair Arantes do Nascimento, mas ficou mais conhecido pelo nome de Zoca. Zoca morreu aos 77 anos, em março de 2020. Entre 1961 e 62, Zoca defendeu o Santos 15 vezes, marcando 4 gols. A irmã caçula de Pelé, Maria Lúcia, foi jogadora de basquete e da seleção da sua cidade, Bauru. Maria Lúcia, por sua vez, casou-se com o ex-ponta-direita Davi Benedito Magalhães, o Davi, que jogou na Ferroviária de Araraquara, no Corinthians, no Noroeste de Bauru, no Cruzeiro, no Internacional de Porto Alegre e no próprio Santos. Assim, além de adversário e depois colega de time, Davi foi também cunhado de Pelé. Acredite, no início da carreira, Pelé quase foi trocado por Joaquinzinho, do Brasil de Pelotas, que depois jogou também no Corinthians e no Fluminense. No dia 22 de março de 57, durante uma excursão ao sul do país, o Santos empatou por 2-2 com o Brasil em Pelotas, num amistoso. A proposta de trocar o então menino Pelé por Joaquim Gilberto dos Santos, o Joaquinzinho, então já o principal jogador do Brasil de Pelotas, teria partido do próprio Santos. Só não se concretizou porque Clóvis Gotuso Russomano, dirigente do Brasil de Pelotas, resolveu pedir uma compensação em dinheiro. E também porque o técnico Lula, do Santos, claro, não quis abrir mão de Pelé. Naquele mesmo ano, Carlos Roma, diretor do Santos, chegou a oferecer o empréstimo do jovem Pelé por 4 meses a José Rosenblit, do Sport Recife. Rosenblit, no entanto, teria recusado a negociação por considerar Pelé jovem demais. Essa negociação entre os dois clubes pode ser comprovada por este telegrama, datado de 5 de novembro de 57 e que durante muito tempo esteve em exposição no Museu do Sport Recife. Essa é para você. Para você mesmo, que vive dizendo que o Pelé só fez mais de 1000 gols, o que conta até aqueles que fez quando estava no exército. Pois fique sabendo que do total de 1.282 gols de Pelé, apenas 13 foram marcados pela seleção da 6ª Guarda Costeira ou pela seleção das Forças Armadas, os 2 times que ele defendeu enquanto servia o exército durante o Campeonato Sul-Americano Militar em 1959. Então, exclua esses 13 golzinhos da conta e ainda sobrarão 1.269, marca que nenhum outro mortal atingiu até hoje, tá bom?
Pelé é, até hoje, o recordista brasileiro de gols marcados em um único campeonato. No Paulista de 1958, foram 58 gols em 38 jogos. Uma média superior a 1,5 gol por partida. A lista dos 58 gols de Pelé em 1958, então ainda um menino perto de completar 18 anos, você está vendo aí. O Santos, claro, foi o campeão paulista daquele ano. Pelé também é, até hoje, o mais jovem jogador a ganhar a Copa do Mundo. Tinha apenas 17 anos, 8 meses e 6 dias de vida no dia 29 de junho de 1958, quando o Brasil goleou a Suécia por 5-2 na final da Copa do Mundo, com 2 gols marcados por ele. Só Pelé, até hoje, conseguiu ganhar a Copa do Mundo 3 vezes como jogador. Olha ele aí nas fotografias dos times posados do Brasil. Campeão em 1958, na Suécia. Bi em 1962, no Chile, apesar de Pelé ter se machucado logo no segundo jogo e não ter mais disputado nenhuma partida naquela Copa. E tri em 1970, no México. Pelé ainda é um dos 2 únicos jogadores que conseguiram marcar gols em 4 Copas do Mundo diferentes. Ele fez 6 gols na Copa de 58, 1 na de 62, 1 na de 66 e 4 na de 70. Somente depois de 44 anos é que o alemão Miroslav Klose conseguiu igualar esse feito. Klose fez 5 gols na Copa do Mundo de 2002, 4 na de 2006, 2 na de 2010 e 2 na de 2014. Quem chamou Pelé de rei pela primeira vez foram os franceses. Logo após a conquista da primeira Copa do Mundo pelo Brasil, em 1958, a revista francesa Paris Match publicou esta foto de Pelé ao lado do então presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira. O título era bem claro: Pelé, 17 anos, rei do Brasil. E o apelido pegou para sempre. Marca registrada na comemoração de seus gols, o soco no ar surgiu como um desabafo contra a torcida do Juventus, na Rua Javari. Naquele dia 2 de agosto de 1959, Pelé marcou 3 vezes na goleada do Santos por 4-0. Mesmo assim, continuava sendo vaiado. Quando faltavam apenas 4 minutos para o jogo acabar, ele recebeu a bola e deu 4 chapéus seguidos em Homero, Clóvis, Julinho e no goleiro Mão de Onça. Depois completou para o gol tocando de cabeça. Aí, pela primeira vez na vida, comemorou um gol socando o ar. Aliás, quando a torcida adversária o provocava, Pelé costumava fazer sinais com a mão espalmada, como que pedindo para que esperassem por seus gols. Isso aconteceu, por exemplo, em um clássico entre Corinthians e Santos, disputado inacreditavelmente no Parque São Jorge, em 4 de novembro de 1962. Quando Cássio fez 1-0 para o Corinthians, já no segundo tempo, Pelé fez o tradicional gesto para a fiel, pedindo que ela esperasse. 5 minutos depois, Coutinho empatou o jogo em 1-1. Faltavam 10 minutos quando Pelé fez Santos 2, Corinthians 1. O tabu de 5 anos sem vitórias do Santos sobre o Corinthians chegaria, posteriormente, a 10. Quem foi o melhor marcador de Pelé? O meu melhor marcador individual foi o inglês Bobby Moore, me disse o próprio rei naquela entrevista para Placar em 1999. Mas no Brasil, o melhor foi o Aldemar, zagueiro do Palmeiras. Aldemar dos Santos nasceu no Rio de Janeiro, em 7 de novembro de 1931, e morreu aos 45 anos,
atropelado por um automóvel em Recife, Pernambuco, em 21 de janeiro de 1977. Zagueiro, Aldemar ganhou a fama de melhor marcador de Pelé depois que conseguiu parar o rei do futebol na decisão do Supercampeonato Paulista de 1959, em que o Palmeiras conseguiu derrotar o Santos. Você sabia que a expressão gol de placa surgiu por causa de Pelé? No dia 5 de março de 61, no jogo Fluminense 3, Santos 1, pelo Rio-São Paulo, disputado no Maracanã, Pelé pegou a bola aos 41 minutos. Foi ganhando na corrida de vários jogadores do Fluminense. Pinheiro, Clóvis, Altair. Antes que Jair Marinho chegasse, colocou a bola no canto do goleiro Castilho. Impressionado com a beleza daquele lance, o jornalista Joelmir Betting, que cobria a partida para o jornal paulistano O Esporte, mandou fazer essa placa que aparece aí. Ela foi inaugurada na semana seguinte ao jogo e está até hoje no Maracanã. Pelé participou de 2 lances em que jogadores fraturaram a perna. O primeiro foi Procópio, zagueiro que na época defendia o Cruzeiro. No jogo Santos 2, Cruzeiro 0, pelo Robertão, disputado no dia 13 de outubro de 68, no Morumbi, Procópio teve de deixar o gramado após um lance com Pelé em que sua perna esquerda foi fraturada. Procópio só voltaria aos gramados 5 anos depois, em 1973. O segundo jogador que se machucou com gravidade em um lance com Pelé foi o alemão Will Giesemann, em um amistoso Brasil 2, Alemanha Ocidental 0, no Maracanã, em 1965. Naquele jogo, disputado em 6 de junho de 65, o Brasil já ganhava por 1-0 e faltavam apenas 3 minutos quando Giesemann teve a sua perna atingida e fraturada pelo rei do futebol. Pelé já foi juiz por um dia, aliás, por uma noite, a noite de 9 de novembro de 1961, e essa foto está aí para comprovar. Os bandeirinhas também eram jogadores de futebol. Clóvis, zagueiro da Portuguesa Santista, e o centroavante Célio, do Jabaquara. Aos 21 anos, Pelé foi convidado para apitar um jogo entre Juízes de São Paulo e Juízes de Santos, que se realizou na Vila Belmiro. Certa vez, Pelé fez um gol tão bonito, mas tão bonito, que o juiz João Etzel resolveu validá-lo, mesmo sabendo que a bola não tinha entrado. Foi no jogo Santos 5, Guarani 0, pelo Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, em 31 de outubro de 62. Em um dos 3 gols que marcou naquela noite, Pelé deu 3 chapéus seguidos dos zagueiros. A bola bateu no travessão, no chão e não entrou, mas o juiz João Etzel deu o gol. Quando o time inteiro do Guarani partiu para cima dele, reclamando que a bola não havia entrado, João Etzel gritou: "Querem saber de uma coisa? Foi gol do Pelé, e mesmo que não tivesse sido, eu ia dar porque a jogada foi muito bonita." Essa história, quem me contou foi o próprio rei do futebol. Pelé também foi cumprimentado por um juiz depois de marcar um gol. Aconteceu na final do Mundial Interclubes de 62. Benfica 2, Santos 5 em Lisboa. Naquele dia, Pelé fez 3 gols, Coutinho e Pepe complementaram o placar. O árbitro francês Pierre Chivins não resistiu, cumprimentou o rei do futebol discretamente. Põe aí mais um recorde na conta do Pelé. Ele é até hoje o jogador mais jovem a alcançar a marca dos 500 gols. Ele tinha 21 anos e 10 meses no dia 2 de setembro de 62, quando Santos e São Paulo empataram por 3-3 na Vila Belmiro com 2 gols dele, os de números 499 e 500. Para atingir aquela marca, o jovem Pelé precisou de apenas 436 partidas, ou seja,
fez, em média, 1,14 gol por jogo. Mesmo somando jogos oficiais e amistosos, como Pelé, o argentino Messi só alcançou a marca dos 500 gols aos 28 anos. O português Cristiano Ronaldo conta apenas jogos oficiais. E quando chegou ao seu gol número 500, no final de setembro de 2015, tinha 30 anos e 7 meses de vida. Tarde de sábado, 16 de fevereiro de 63. Pelo Rio São Paulo, no Maracanã, o Vasco vencia o Santos de Pelé por 2-0. Faltavam apenas 4 minutinhos para o jogo terminar. E talvez por isso os zagueiros do Vasco, Brito e Fontana, futuros companheiros do próprio Pelé na seleção brasileira campeã do mundo em 70, no México, se sentiram confiantes para tirar um sarro do rei. "Cadê o rei?" perguntava um deles em voz alta para o próprio Pelé ouvir. "Acho que o rei hoje não veio", respondia o outro. Mas ainda aos 41 minutos, Pelé descontou para 2-1. No minuto seguinte, ele, sozinho, empatou o jogo em 2-2. Em seguida, segundo o próprio Pelé me contou naquela entrevista de 1999, ele pegou calmamente a bola no fundo das redes, a entregou nas mãos do zagueiro Fontana e disse: "Tá vendo isso aqui? Leva para sua mãe." Certa vez, Pelé foi expulso de campo, mas o público ficou tão revoltado que ele teve que voltar. E o árbitro é que teve que ser substituído. O Santos jogava um amistoso contra a Seleção Olímpica da Colômbia, em Bogotá, no dia 17 de julho de 68. Acabaria ganhando por 4-2, mas ainda no final do primeiro tempo, o árbitro Guillermo Velázquez resolveu expulsar Pelé no meio de uma confusão. Quando a partida recomeçou, os torcedores que haviam ido ao estádio principalmente para ver Pelé notaram a sua ausência e começaram a vaiar o juiz. Para evitar uma tragédia, Pelé teve que voltar a campo e o árbitro é que teve que ser substituído por um de seus bandeiras, chamado Omar Delgado. Pelé chegou a marcar 8 gols no mesmo jogo, na vitória do Santos por 11-0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto em 1964. Em São Paulo, o recorde de gols em uma única partida pertencia ao também santista Araquém Patusca, que em 1927 havia marcado 7 vezes no jogo Santos 12 Ipiranga 1. Em âmbito nacional, o feito de Pelé só seria superado em 1966 por Dalmar do Cruzeiro, que marcou 9 vezes em uma goleada por 16-0 sobre o Renascença, e depois por Dario, o Dadá Maravilha, que em 1976 fez 10 gols na goleada do Sport Recife por 14-0 sobre o Santo Amaro pelo Campeonato Pernambucano de 76. Pobre Oswaldo Brandão, histórico técnico do Corinthians, do Palmeiras e da seleção brasileira. Em apenas 16 dias, ele sofreu 12 gols do Rei Pelé. Brandão era o técnico do Botafogo de Ribeirão Preto naquele sábado, 21 de novembro de 64, em que o Rei fez 8 gols nos 11-0 do Santos sobre o time de Ribeirão Preto. 2 semanas depois, no dia 6 de dezembro de 64, um domingo, Brandão estreava como técnico do Corinthians e sofreu mais 4 gols do Rei Pelé na vitória santista por 7-4. Pelé chegou a afirmar que só jogaria profissionalmente até os 25 anos. Pelo menos é o que está escrito aí, neste trecho da última página do primeiro livro que foi escrito sobre ele. O livro se chama Eu Sou Pelé. Foi escrito pelo então cronista esportivo e futuro autor de telenovelas Benedito Rui Barbosa, em 1961. Ainda bem que Pelé acabou mudando de ideia.
Com Pelé e Garrincha juntos em campo, a seleção brasileira jamais perdeu nenhuma partida, nem mesmo amistosos, como você pode ver na relação que está passando aí na tela enquanto eu falo. Entre 1955 e 1966 foram exatas 40 partidas do Brasil com seus dois maiores jogadores de todos os tempos juntos dentro do campo. Destas, a seleção brasileira conseguiu ganhar 35 vezes e empatou outras 5. Pelé e Garrincha jogaram juntos em 3 Copas do Mundo, em 1958, 62 e 66. Ganharam as 2 primeiras. 49 gols marcados em 49 jogos disputados. Esses são os incríveis números de Pelé contra o Corinthians. Com essa fantástica média de exato 1 gol marcado por partida, Pelé ostenta o recorde sul-americano de gols marcados por um mesmo jogador contra um mesmo time de futebol. Mas tem mais um gol que Pelé marcou no Corinthians e acabou sumindo das estatísticas. Da tarde de 19 de outubro de 69, Corinthians e Santos se enfrentaram no Pacaembu, como comprova esta foto do próprio Pelé chutando contra o gol do corintiano Lula. O primeiro tempo terminou empatado em 1-1, gols de Rivelino para o Corinthians e Pelé para o Santos. Mas não teve segundo tempo, por causa da chuva. Para efeito daquela competição, o torneio Roberto Gomes Pedrosa, ou Robertão, o jogo foi anulado. A nova partida, reiniciada do zero, acabou com goleada corintiana por 4-1 no dia 4 de novembro de 69. Mas aquele gol de Pelé no jogo anulado por causa da chuva acabou sumindo definitivamente de todas as estatísticas, inclusive da lista dos 1.282 gols do Rei. Aí na tela você confere 2 top 10 das maiores vítimas de Pelé, entre clubes e entre seleções. A torcida santista se orgulha disso até hoje. E de fato aquele time parou mesmo uma guerra, muito por causa da presença de Pelé. Foi em uma excursão do Santos à África, em 1969, durante a Guerra Civil de Biafra, na Nigéria. No dia 4 de fevereiro de 69, o Santos venceu a seleção do meio-oeste da Nigéria por 2-1. O tenente-coronel Samuel Ogbemudia, governador da região, decretou feriado na parte da tarde. Ele também autorizou que a ponte que ligava Benin à cidade de Sapele tivesse sua passagem liberada, para que todos, indistintamente, pudessem assistir ao jogo. Infelizmente, logo que o Santos subiu no avião de volta ao Congo, a guerra recomeçou. Oficialmente, Pelé marcou seu 1000º gol na noite de 19 de novembro de 69, na vitória do Santos sobre o Vasco por 2-1 no Maracanã, pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão. Mas ele pode ter feito seu 1000º gol antes mesmo daquele jogo. Já naquela época, o jornal A Gazeta Esportiva de São Paulo considerou o 1000º gol do rei do futebol como tendo sido marcado 1 semana e 3 jogos antes, na partida Santos 4, Santa Cruz 0. É que as estatísticas em relação a Pelé, feitas pelo editor do jornal A Gazeta Esportiva, Tomás Mazzoni, eram diferentes dos números do estatístico oficial do Santos e de Pelé, chamado Adriano Neiva, e mais conhecido como Devaney. E tome mais barulho em torno do Gol 1000. No dia 14 de maio de 95, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, assinada pelo jornalista Valmir Storti, encontrou um gol a mais do Rei. Ele teria sido marcado sobre o Paraguai durante o Campeonato Sul-Americano Militar de 1959. Com isso, o Gol 1000 de Pelé teria acontecido 5 dias antes,
em 14 de novembro de 69, em João Pessoa, na Paraíba, no amistoso Santos 3, Botafogo da Paraíba 0. Em março de 99, eu mesmo fiz uma reportagem chamada A Volta do Gol 1000 para a revista Placar. A base era um filme em que se via um dos gols do Santos na vitória por 5-2 sobre a seleção polonesa em 25 de maio de 1960, sendo marcado por Coutinho e não por Pelé, a quem inicialmente o gol havia sido atribuído. Com isso, o 1000º gol voltaria a ser aquele de pênalti contra o Vasco no Maracanã. E pensar que Pelé poderia nem ter sido titular na Copa de 70 por ser considerado míope. Quem levantou essa polêmica, às vésperas da Copa, foi o próprio técnico da seleção brasileira, João Saldanha, antes do Mundial substituído por Zagallo. Pelé admite que essa sua miopia vinha desde 1958, mas jamais o impediu de exercer o seu maravilhoso futebol. Pelé já se sentou no banco de reserva, sim, uma única vez desde que se tornou profissional. Foi no amistoso da seleção brasileira contra a Bulgária, que terminou empatado por 0-0 no Morumbi, no dia 26 de abril de 1970. Técnico naquele jogo preparatório para a Copa do Mundo já era Zagallo, que naquele dia deu a 10 para Tostão e deixou Pelé no banco com a 13. Mas já no segundo tempo, o rei do futebol entrou no lugar do próprio Tostão. Também foi Pelé quem inventou a paradinha antes da cobrança de um pênalti. Segundo o próprio Pelé, Didi já utilizava esse recurso para deslocar os goleiros durante os treinos da seleção brasileira. Mas foi o rei do futebol quem a utilizou pela primeira vez em um jogo. Foi no amistoso Racing 1, Santos 2, disputado em Buenos Aires no dia 7 de maio de 64. Aquela cobrança de Pelé foi anulada, porque o árbitro argentino Aurélio Bossolino a considerou ilegal. Mas no início, a FIFA acabou legalizando a paradinha de Pelé. Somente a partir de 2010, as regras do jogo passaram a regulamentar o seguinte: fazer fintas durante a corrida para executar um tiro penal, para confundir o adversário, é permitido e faz parte do futebol. Todavia, fazer fintas ao chutar a bola quando o jogador já completou a corrida de preparação é infração à regra 14, tiro penal, e caracteriza conduta antidesportiva, pelo que o jogador deve ser advertido com cartão amarelo. Para agradar tanto paulistas quanto cariocas, Pelé teve que se despedir da seleção brasileira 2 vezes. A primeira foi em 11 de julho de 71, no Morumbi. Brasil e Áustria empataram por 1-1, com Pelé marcando o último de seus 95 gols pela seleção. Uma semana depois, em 18 de julho de 71, no Maracanã, Pelé entrou em campo pela seleção brasileira, de fato, pela última vez. Naquele empate por 2-2 diante da Iugoslávia, ele foi substituído no intervalo por Cláudio Miro. Deu uma volta olímpica, enquanto os 138.573 torcedores presentes gritavam: "Fica, fica, fica". Depois do 0-0 no tempo normal e na prorrogação, era para Pelé ter batido um dos pênaltis que faltavam na polêmica decisão do Campeonato Paulista de 73 entre o seu Santos e a Portuguesa. Zecão, goleiro da Lusa, defendeu a primeira cobrança santista, de Zé Carlos. Serras, goleiro do Santos, pegou o pênalti de Isidoro. Carlos Alberto Torres fez Santos 1-0. Serras defendeu também o pênalti de Calegari da Portuguesa. Edu fez 2-0 para o Santos.
E o Wilsinho desperdiçou o terceiro pênalti da Lusa, chutando a bola no travessão. Faltavam ainda 2 cobranças para cada lado, e a Portuguesa poderia empatar, desde que marcasse com Tatá e Basílio, e o Santos perdesse as suas 2 últimas cobranças, com Pelé e Brecha. Mas o árbitro Armando Max confundiu-se nas contas e deu a disputa por encerrada ali mesmo com o Santos campeão. A Portuguesa reclamou e no dia seguinte a taça teve que ser dividida. Foi o último título de Pelé jogando no Brasil. Aos 33 anos e ainda em excelente forma física, Pelé poderia ter até jogado a Copa de 74 na Alemanha Ocidental, mas ele não quis. Somente 14 anos depois, em novembro de 88, Pelé resolveu revelar: muita gente não sabe, mas não joguei a Copa de 74 por desgosto em relação ao regime político do país. Era a época da ditadura. Olha aí o Pelé cavando um dos pênaltis mais safados de todos os tempos. Santos e São Paulo jogavam no Morumbi, pelo Brasileiro, em 2 de junho de 74. O São Paulo vencia por 1-0 quando, aos 30 do segundo tempo, o goleiro tricolor Valdir Pérez tinha a bola dominada. Espertamente, Pelé gritou: "Largou!" e correu para cima do goleiro. Desesperado, o zagueiro Samuel, que estava de costas para o lance, caiu na malandragem de Pelé. Acabou agarrando o rei do futebol e cometendo o pênalti, que Brecha bateu para empatar para o Santos. Final: São Paulo 1, Santos 1, graças à malandragem do rei Pelé. Pelas contas da época, Pelé teria feito o jogo 1000 de sua carreira em um amistoso do Santos em Paramaribo, no Suriname, em que o Peixe goleou por 4-1 o Transvaal no dia 28 de janeiro de 71. Mas pela lista mais recente dos jogos e gols de Pelé, aquela partida, na verdade, teria sido a de número 1003. O jogo 1000 passou a ser Santos 1, Atlético Marte 1, partida disputada em 19 de janeiro de 71 em San Salvador, capital de El Salvador. Em toda a sua carreira, Pelé fez apenas um gol olímpico, aquele que é marcado diretamente da cobrança de um escanteio. Foi no dia 19 de junho de 73, nos Estados Unidos, em um amistoso em que o Santos goleou o Baltimore Bays por 4-0. Eu até procurei, mas infelizmente nós não temos esse gol para te mostrar não. Toda vez que alguém marca um gol desde o meio do campo, o feito é saudado como o gol que Pelé não fez. Uma referência ao lance do jogo Brasil 4, Tchecoslováquia 1 pela Copa de 70, em que o rei do futebol arriscou o chute lá do meio círculo e a bola acabou quase encobrindo o goleiro Victor da Tchecoslováquia. Passou raspando a trave dele. Mas Pelé fez sim um gol chutando a bola desde o meio do campo. Foi em 19 de junho de 77, quando ele já jogava nos Estados Unidos. Naquele dia, o Cosmos venceu o Tampa Bay por 3-0 pelo campeonato americano. Pelé fez os 3 gols. Em um deles, encobrindo o goleiro, pagou ao mundo aquele gol que ele devia desde a Copa de 70. Pelé foi o primeiro jogador a alcançar as marcas de 1000 jogos e 1000 gols pelo mesmo clube, o Santos, é claro. Entre 7 de setembro de 1956 e 1º de outubro de 1977, portanto durante 21 anos como profissional, Pelé fez 1091 gols pelo Santos em 1116 jogos, uma média de 0,97, praticamente um gol por partida. Os mais de 1000 gols pelo mesmo time são um recorde mundial até hoje. Já o recorde de mais de 1000 partidas disputadas só foi superado recentemente por Rogério Ceni. Em 2013, Ceni atingiu
1.117 jogos pelo São Paulo, superando assim o recorde de Pelé. E em 2015, quando encerrou a carreira, Rogério Ceni tinha 1.237 jogos pelo São Paulo Futebol Clube. Esse é o novo recorde mundial. Era para Pelé ter se despedido do Santos e do próprio futebol em uma tarde ensolarada de domingo no Pacaembu, 29 de setembro de 1974, em um clássico contra o Corinthians. Mas Pelé saiu de campo com uma lesão na coxa direita, substituído por Mazinho logo aos 33 minutos do primeiro tempo. Além disso, o Corinthians ganhou aquele jogo por 1-0. Assim, Pelé resolveu jogar mais uma vezinha. Foi na noite da quarta-feira seguinte, 2 de outubro de 74, na Vila Belmiro, que Pelé se despediu definitivamente do Santos, na vitória por 2-0 sobre a Ponte Preta. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Pelé parou o jogo pegando a bola com as mãos, ajoelhou-se no centro do gramado, abriu os braços, virou-se para os 4 cantos e despediu-se definitivamente, sendo substituído por Gilson. Léo domina. Pelé diz adeus ao futebol, minha gente. Aquela despedida era para ter sido não só do Santos, mas também do próprio futebol. Mas não foi não. Pelé permaneceu aposentado por menos de um ano, até 15 de junho de 75, quando, já mais perto dos 35 do que dos 34 anos, reestreou no futebol, desta vez jogando pelo Cosmos dos Estados Unidos. No empate por 2-2 com o Dallas Tornado, ele deixou o seu golzinho. Por um contrato de 3 anos, por 2 milhões e 800 mil dólares por temporada, Pelé tornou-se, na época, o atleta mais bem pago do mundo. Sua missão, popularizar o soccer nos Estados Unidos. Mas Pelé ainda voltaria a jogar pelo Santos, apenas 1 ano e 2 meses depois de se despedir do clube. Foi em um domingo, 7 de dezembro de 75, jogando na Fonte Nova, em Salvador, o Santos empatou com o Bahia por 1-1 pela Taça Cidade de Salvador, ou Torneio Governador Roberto Santos. Pelé foi emprestado pelo Cosmos só para aquele jogo. No intervalo, foi substituído por Brecha. Pelé fez gol até em cima do Santos. Foi justamente em sua despedida do futebol profissional, no jogo Cosmos 2, Santos 1, em 1º de outubro de 77. Pelé jogou o primeiro tempo com a camisa do Cosmos e o segundo tempo com a camisa do Santos. Ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos, cobrando uma falta, Pelé empatou o jogo para o time americano, que perdia por 1-0, mas acabou ganhando do Peixe por 2-1. Tiro libre que corresponde al conjunto del Cosmos, que rematará Pelé, tiró. ¡Gol! ¡Pelé, Pelé, Pelé, Pelé! Nas 4 vezes em que jogou como goleiro em sua carreira, Pelé não tomou nenhum gol. No dia 4 de novembro de 59, na vitória do Santos sobre o extinto Comercial da capital por 3-2, Pelé entrou no lugar do goleiro Lalá, contundido, aos 19 minutos do segundo tempo. Já havia marcado dele e, jogando no gol, ainda pegou 3 bolas. Em 19 de janeiro de 64, no jogo Santos 4, Grêmio 3, no Pacaembu, segunda partida da semifinal da Taça Brasil do ano anterior, 1963, Pelé já havia feito 2 gols antes de entrar no lugar de Gilmar, expulso quando faltavam apenas 4 minutos para o final do jogo. No dia 14 de novembro de 69, no amistoso Santos 3, Botafogo da Paraíba 0, em João Pessoa, Pelé entrou no lugar do goleiro Jair Esteves, contundido,
só para guardar o gol 1000 para o jogo seguinte, contra o Vasco, no Maracanã. Por fim, no jogo Santos 4, Baltimore Bays 0, nos Estados Unidos, em 19 de junho de 73, aquele mesmo em que Pelé marcou o único gol olímpico de sua carreira, o Rei entrou no lugar do goleiro Cláudio e continuou invicto jogando no gol. Pelé perdeu apenas 19 dos 127 pênaltis que cobrou. 9 foram defendidos por goleiros. 1 foi aquele anulado por causa da paradinha. 6 foram para fora e 3 foram cobrados nas traves. Enquanto eu conto tudo isso para vocês, estão passando aí na tela os detalhes sobre esses raros 19 pênaltis que Pelé perdeu, com data, jogo, competição e desfecho do lance. Pelé foi expulso em apenas 13 dos 1.375 jogos que disputou, o equivalente a mais ou menos uma única vez a cada 100 partidas. 4 vezes foram pelo mesmo árbitro, Armando Marques, as outras 9 por juízes diferentes, como se pode observar pelos dados que passam aí na tela enquanto eu converso com vocês. Você sabia que Pelé já jogou uma vez pelo Fluminense? Foi depois que ele já havia encerrado a carreira, em um amistoso na Nigéria, Fluminense 2, Haka Rovers 1, no dia 22 de abril de 78. Pelé estava na África como garoto propaganda de uma marca de eletrodomésticos. Em Kaduna, Nigéria, Pelé chegou a jogar 35 minutos pela seleção nigeriana em um jogo contra o Fluminense, que o tricolor carioca venceu por 3-1. 4 dias depois, o rei do futebol voltou a campo por mais 45 minutos, dessa vez vestindo a camisa tricolor do Fluminense Futebol Clube. Dessa mais gente lembra, porque foi bem mais badalado. Pelé jogou também uma vez pelo Flamengo. O amistoso no Maracanã foi realizado no dia 6 de abril de 79, entre Flamengo e Atlético Mineiro, em benefício das vítimas das enchentes em Minas Gerais. O Flamengo goleou por 5-1, com Pelé jogando ao lado de Zico, que naquele dia vestiu a 9 para ceder a 10 ao rei do futebol. No intervalo, Pelé foi substituído por Luizinho. Pelé marcou seu último gol aos 42 anos, em 21 de julho de 83, no Maracanã, no amistoso Seleção do Sul 2, Seleção do Sudeste 1. Era o chamado Jogo da Solidariedade, em benefício das vítimas das enchentes em Santa Catarina. Pelé marcou para a Seleção do Sudeste, de falta, aos 6 minutos do primeiro tempo. Depois foi substituído por Roberto Dinamite. Em 1980, Pelé foi eleito o atleta do século por jornalistas de 20 países diferentes. O resultado daquela votação saiu publicado em 7 páginas no dia 12 de julho de 1980 pela revista francesa L'Équipe, que havia organizado a enquete. Pelé, campeão do século, era o título daquele suplemento. Aos 46 anos, Pelé chegou a se oferecer para jogar a Copa do Mundo de 1986, que foi disputada no México. Ainda bem que o Telé não aceitou, me disse Pelé naquela entrevista de 99, publicada na revista Placar. Eu ia fazer uma das maiores besteiras da minha vida, entende? Já em 1969, Pelé havia gravado seu primeiro disco, um compacto chamado Tabelinha, junto com a cantora Elis Regina. Ele é autor de mais de 120 canções, entre elas Cidade Grande, também conhecida como Abre a Porteira, gravada por Jair Rodrigues em 1981. Abre a porteira que eu quero entrar, cidade grande me faz chorar. Abre a porteira que eu quero entrar,
Aqui não tenho o que eu tenho lá. E um fogão de lenha pra maisinha cozinhar, entende? Abre a porteira que eu quero entrar. Aqui não tenho o que eu tenho lá. No cinema, sua primeira aparição foi no documentário O Rei Pelé, de 1962. Dali em diante, Pelé participou de mais de uma dezena de filmes. Em alguns deles, era apenas um coadjuvante, como no filme O Barão Otelo no Barato dos Milhões, de 71. Outros eram documentários, como Isto é Pelé, de 74, e Pelé Eterno, de 2004. Participou de produções nacionais, como A Marcha, de 72, Os Trombadinhas, de 79, Pedro Mico, de 85, e Os Trapalhões e o Rei do Futebol, de 86. Pelé participou também de filmes americanos, como Fuga para a Vitória, de 82, e Hot Shoot, de 87, ambos dirigidos pelo renomado John Huston. Em seu currículo extra-campo, Pelé inclui também a participação em uma telenovela chamada Os Estranhos, da TV Excelsior, em 69. Olha ele aí contracenando, ou pelo menos tentando contracenar, com as atrizes Regina Duarte e Rosa Maria Murtinho. O filho de Pelé, Edinho, jogou no Santos entre 94 e 98, além de defender outros times como Portuguesa Santista, São Caetano e Ponte Preta. Sobre o fato de Edinho ter escolhido ser goleiro, Pelé comentou: "Só pode ser praga dos goleiros que um dia sofreram com os meus gols", entenda. E para terminar, aí vai a lista com todos os 38 títulos oficiais conquistados por Sua Majestade, o Rei Pelé. E olha que não estão computadas as dezenas de taças nacionais e internacionais conquistadas com os Santos pelo mundo afora, entenda? E pro Pelé nada? Tudo! Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá-tim-bum, Pelé, Pelé, Pelé! Ah, acabou! Espero que vocês tenham gostado da nossa homenagem aos 80 anos do Rei Pelé e que continuem acompanhando o nosso canal, o Almanac da Bola. Curtiu? Então dê o seu like, se inscreva para ser avisado dos próximos vídeos e a gente se encontra aqui no próximo Almanac da Bola. Sempre comigo, Celso Unzelt. Tchau!